conhece mais de 1000 línguas entre oficiais e dialetos, que estão atualmente divididas nas seguintes 4 famílias africanas: línguas afro-asiáticas, línguas khoisan, línguas nigério-congolesas, línguas nilo-saarianas e a família de língua austronésia, não originária da África, só estão presentes em Madagascar. Exemplos de cada língua: línguas afro-asiáticas, somali e tigré; línguas khoisan, hadza e nama; línguas nigério-congolesas, abron e aniim; línguas nilo-saarianas, kanuri e langu. Agora, nós vamos ensinar uma conversa no dialeto africano Swahili. Ujambo gani, Miminina faini asante. kawamba, nikusema katika sehemu gani Afrika? Naamini katika Tanzania, Kenya, Uganda. Wiwi, kuja kutoka Abadi ya nishi hizi. Hapana, mimi kuja kutoka África Kusini na wiwi. Mimi walikota Misri, Cairo, Mai Kuku, Mai Makuduru katika Afrika. Hapa katika Miwangu, Johannesburg, alikuwa kombe la dunia elfu kule alishinda ku Hispania. Is luko no mi YouTube, kuja kudasana de kanyo. Hata zaidi. Agora, nós iremos escrever palavras totalmente aleatórias e nosso participante tentará adivinhar o significado delas. A palavra é Simo Ia Inconone. Repete. Eu falei, pô, Simo Ino e Poço. Errou, vambora. Vai. Agora o significado. Esse é um objeto usado muito pelos adolescentes. Usado outra criança. Pô, 3 chances. usado? É. É computador. Não. É videogame. Não. Celular. O que eu ganho com isso? Nosso próximo participante é o Otávio. Otávio, a palavra é compita. Para de olhar no reflexo. A palavra que significa em português é um objeto. Vidro. Não. Gentezinho. Camisa. Não. Acertar, quer ver? Computador. Nosso participante agora é o Felipe. Felipe, a palavra é Aadrikskind. Drink skin. Tá bom. Tá aí na escola. Vivo. Não. Quadro. Também não. Para de olhar no reflexo. Ó, bandeirinha. Giz. Não. Nossa. Nosso participante agora é o Vinícius. Vinícius, a palavra é Wolves. Wolves. Um animal. Lobo. Não. Vai ter. Girafa. Não. Sei lá. Cachorro. Não é pernilongo. Sei lá, cachorro. Não. Novamente, estamos aqui com o Bruno como nosso participante. Bruno, a palavra agora é Gesquiedones. Repete, filho. Gesquedones? Sei. Agora é uma coisa. Esse aqui tem na escola também. Gesquedones. Matemática. Não. Peraí, é português? Não. Então é história. Ah, não é possível. Otávio está aqui conosco de novo. Otávio, a palavra agora é ubeberu. O beberu. Exatamente. A dica é que tem a ver com história. Raposas do ar. Não. Nem comendo, vai. Grama. Ó, vou tirar a conta. Ele vai sentar só de sacanagem agora, quer ver? Vai. Zafenate pareia. Bom dia. Vamos apresentar agora a parte do trabalho de história, que é o imperialismo. Antes da África ser colonizada, havia várias tribos e vários reinos, como por exemplo do Egito e o Dadã. E essas tribos ou tinham rivalidades religiosas,
A outra razão para essa rivalidade é que os reinos grandes da costa atacavam os reinos pequenos para conseguir prisioneiros de guerra para vender aos europeus por outros produtos. Esses europeus que ficavam na costa, né, mais ou menos por aqui, estavam aqui desde o século XV e XVI, na época das grandes navegações, no período chamado colonialismo. A partir do século XVIII, as grandes potências europeias da época, França e Inglaterra, que já tinham realizado a segunda revolução industrial, elas voltaram seus olhos para a África e tinham como objetivos obter matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor e investir os capitais excedentes de sua indústria que crescia. Esses motivos citados, eles também tinham como desculpa para parecerem mais bonitinhos com as outras nações europeias, levar a civilização para esses países. O que na verdade não fazia muito sentido, porque antes dos europeus chegarem, a África já tinha suas próprias sociedades e civilização. Além desse tipo de dominação, tá chamada dominação direta, em que as forças militares vêm, ocupam o país e a colônia começa a fazer parte da metrópole, no imperialismo houve na África também a dominação indireta, que seria a dominação comercial, quando o país torna-se completamente dependente economicamente de alguma outra nação. Além da Inglaterra e da França, outros países que colonizaram a África foram a Bélgica, a Alemanha, a Itália e a Espanha. A chegada desses novos países na divisão da África gerou tensões entre esses países europeus. Para resolver isso, eles fizeram, entre 1884 e 1885, a Conferência de Berlim, onde foi dividida a África. Os europeus não respeitaram as tribos já existentes. Eles criaram fronteiras retas, como se pode observar no mapa até hoje. Isso fez com que muitas tribos rivais ficassem no mesmo território e muitas tribos amigas fossem separadas. E isso gerou as guerras civis. Essas colônias geraram muita tensão entre os países europeus e a disputa por elas está entre as principais razões da Primeira Guerra Mundial. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, com os países europeus enfraquecidos, as colônias africanas aproveitaram para reconquistar a independência. E foi feita de duas formas: a forma de acordos com a sua metrópole e a forma de guerras pela independência. A Revolução Industrial gerou uma concentração de capital nunca vista na Europa e no mundo. A soma do capital financeiro, associado ao capital industrial, criou grandes monopólios, mega empresas, que necessitavam expandir os seus capitais e conquistar novos mercados. Foi assim que a Europa deu um passo em direção ao imperialismo, a dominação econômica, política, social e cultural de várias áreas da África. A África foi retalhada pelo interesse imperialista europeu, e a reação natural dos povos provocou um aumento da dominação. O imperialismo foi a dominação política, econômica, militar e cultural, realizada pelo mundo industrial nas zonas periféricas da África, da Ásia, das Américas, em busca de novos mercados consumidores, a fim de importar matéria-prima e exportar populações, na crença de que os europeus são superiores. A tristeza dos povos, a riqueza das nações, guerra dos cipaios na Índia, guerra do ópio na China, e a África dividida assim pela Conferência de Berlim. Guerra dos cipaios na Índia, guerra do ópio na China, e a África dividida assim pela Conferência de Berlim. Décadas e décadas de exploração, produzindo fome, medo de revolução, e a dominação neocolonial provocou a primeira grande guerra mundial. Guerra dos cipaios na Índia, guerra do ópio na China, e a África dividida assim pela Conferência de Berlim. Bom dia, nós vamos falar do trabalho de geografia que é sobre os efeitos do colonialismo na África atual. Mesmo após a independência dos países africanos, politicamente, eles ainda são dependentes economicamente e tecnologicamente de suas antigas metrópoles. A extração de minérios e de metais preciosos geralmente é feita por multinacionais, que remetem os lucros para suas matrizes. Inclusive, muita parte do território não é explorada pela falta de infraestrutura. Na agricultura, a principal dependência dos países é na importação de alimentos, porque seu mercado interno é frágil.
É frágil porque não utiliza maquinário moderno nem técnicas avançadas, diferente da agricultura de plantation, que é para exportação e que utiliza também as terras mais férteis. Agora nós vamos mostrar alguns dos indicadores sociais da África atualmente, que são reflexos do neocolonialismo. A renda per capita é cerca de R$850 e o PIB do continente representa 1% do PIB mundial. E 31,4% da população está abaixo da linha da pobreza, ou seja, ganha menos de $1 por dia. 40% da população é analfabeta e, consequentemente, não tem qualificação, mas esse número pode ser maior. E 13% é a taxa de mortalidade, uma taxa bem alta. As principais causas da pobreza na África são as causas naturais e as causas humanas. As causas naturais são os terremotos, a falta de chuva, o clima, o solo não fértil e várias outras coisas. E entre as causas humanas da pobreza está a guerra civil. Que a principal ocasião da guerra civil é a diferença étnica e religiosa. E também as guerras civis causam destruição das plantações da agricultura e também eles espantam investimentos. Por exemplo, indústrias que poderiam fazer a economia crescer não instalam. E outros motivos também da baixa industrialização é a escassez de mão de obra qualificada, já que muita gente é analfabeta e lá não tem escolas boas. E também remessa de lucro. O legado da dominação europeia foi devastador para as populações, a economia e a cultura africanas. Executando o projeto de dominação imperialista, os colonizadores deslocaram muitas tribos de suas terras para dar lugar à construção de minas e ao estabelecimento das plantations exportadoras, nas quais os africanos trabalhavam muitas vezes em regime de trabalho compulsório. O cultivo de alimentos foi desorganizado, dando início a sérios problemas de desabastecimento. Além disso, instituíram a cobrança de impostos em economias não monetárias, disseminaram a crença de que os povos africanos eram inferiores em relação aos brancos e impuseram as línguas e a cultura europeias aos povos dominados, comprometendo a sobrevivência das culturas originais africanas. Foi implantado ainda, em muitas regiões, um elaborado sistema de discriminação racial dos negros, conhecido na África do Sul como apartheid, que considerava os africanos seres humanos de segunda classe. O subdesenvolvimento atual ocorre pois os europeus negaram aos povos africanos o desenvolvimento autônomo, obrigando-os a se desenvolver de acordo com as necessidades e os interesses do velho continente, que nem sempre, ou devo dizer, quase nunca, correspondia ao melhor caminho de desenvolvimento para a África. Oi? Bom dia, nós vamos falar sobre os efeitos neocoloniais. Nossa! As antigas metrópoles. A extração de petróleo. Eu consegui, caralho! Na agricultura desse país, a principal... Vem! Vai! Não, agora não. Agora nós vamos mostrar alguns indicadores dos indicadores sociais da África. Cara, você tá rindo? Otávio, você assiste Galinha Pitadinha? Você assiste? Só às vezes. De acordo com os países. Não. Quase. Coisa é uma coisa que as crianças gostam de fazer, é jogar. Nossa!